Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe puseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou descendente. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será esta mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados? E por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, porque serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs presentes aqui, esse auditório São Paulo Apóstolo, irmãos e irmãs que nos acompanham em suas casas, em tantos lugares desse Brasil, e hoje pela internet, até do mundo. A palavra de Deus e a celebração toda que estamos vivendo hoje nos estimula a olhar e lembrar de 3 verbos. O primeiro, confiar. E essa confiança nasce a partir do que ouvimos na leitura do livro de Tobias, um livro que retrata um momento muito difícil da vida do povo judeu, especialmente daqueles que eram do norte, que tinham sido deportados para a Síria. E ser deportado significa passar a viver uma vida de escravo. Não tinham liberdade para se reunir, para ouvir a palavra de Deus, para fazer aquilo, enfim, que gostavam, que era louvar o Senhor. E eram proibidos até de enterrar os seus mortos, o que era uma ofensa muito grande para os judeus, ver um irmão ali que tinha morrido e não estava enterrado. Essa era a situação de Tobit, pai de Tobias. Um homem justo, correto, cumpridor da lei, e que justamente tinha a característica de estar sempre preocupado em enterrar os mortos. Depois, por acidente, por causa de pássaros que as fezes caíram em seus olhos, ficou cego, passou a ser ridicularizado, desprezado, como quem diz: que Deus é esse que te acompanha? Você está nessa situação, prisioneiro no exterior, não podes nem fazer o bem que queres fazer. E ele foi tomado de profunda tristeza, hoje nós diríamos até de depressão. E nessa depressão tem vontade de morrer. Acho que é a única solução, a única coisa que lhe resta, e pede a Deus a morte, mas confia nele. Sabe que a culpa, aquilo que ele está passando, ao menos ele interpreta assim, não é só culpa dele, ele carrega a culpa do seu povo. Sente-se responsável pela infidelidade de seu povo, que estava ali como escravo porque havia abandonado o seu Deus e adorado falsos deuses. Na mesma situação estava Sara, que mais tarde viria até se casar com o filho de Tobit, com Tobias. E Sara também está triste.
deprimida. E deprimida porque havia se casado 7 vezes e na noite de núpcias, antes de terem vivido como marido e mulher, os 7 foram mortos, pois sabia por demônio Asmodeu. E começou a ser desprezada, ridicularizada, e a depressão dela, a tristeza foi tanta que pensou em se enforcar para acabar com tanta desgraça e sofrimento. Mas depois, lembrada do pai, volta-se para o Senhor e faz uma bela oração. Aquilo que foi proclamado é apenas uma pequena parte de uma bela oração de confiança que nasceu no coração de Sara. Então, ambos confiaram, e a resposta de Deus não se fez demorar. Tobit foi curado da sua cegueira. Sara, mais tarde, encontra-se com o filho de Tobit, com Tobias, se casam, e ela tem a alegria aí de realizar o seu sonho de ser mãe. E essa leitura vem nos lembrar que Deus não abandona quem confia nele. O que Ele quer é confiança, que a gente jogue no coração dele nosso problema, aí Ele vem em nosso socorro. Deus nunca falha. O segundo verbo que queremos hoje viver e conjugar é relacionar-se. Nós somos chamados a ter um relacionamento com Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Mas segundo os saduceus, enfim, era toda uma mentalidade ali do povo de Deus, o Deus era um Deus distante, frio, que mais estava preocupado, segundo eles pensavam, no erro dos seus filhos para castigá-los, do que em protegê-los e cuidar deles como alguém que tinha saído de seu coração. E mais uma vez Jesus é colocado à prova, passou a vida tendo que discutir, tendo que se defender, precisando se justificar, mas também foi ocasião para Ele nos apresentar tanta coisa bonita. E o que Jesus acentua, isso que é o essencial da passagem que foi proclamada hoje, que Deus é um Deus que se relaciona com pessoas. Não é um Deus que está lá distante, olhando-nos indiferentes. É um Deus que se relaciona com Abraão, com Isaac, com Jacó. Isso significa que para Deus cada pessoa tem um nome. E ter um nome significa ter uma história. E Ele se relaciona com pessoas assim, que são seus filhos e a quem Ele acompanha com um carinho imenso. E isso, então, nos estimula a nós também nos relacionarmos com Ele com confiança. É um Deus que nos escuta. O meu problema, a minha vida, é de interesse para Ele e Ele acompanha com amor. E então nasce em nosso coração a necessidade de dizer, Senhor, eu também quero ser um Abraão, Isaac, Jacó. Se alguém com quem tu te relacionas, e quero também da minha parte me relacionar amorosamente contigo. E o terceiro verbo que a liturgia nos ensina hoje é agradecer. Foi já dado o motivo dos nossos agradecimentos. Os 43 anos de sacerdócio do Padre Eduardo. E ontem à noite celebramos os 30 anos da Associação do Senhor Jesus. Eu penso que a conclusão que todos nós fizemos assim, e temos agora no coração, é que realmente tudo é graça, tudo é dom de Deus. Ontem eu fiquei pensando, como é ridículo quando nós nos envaidecemos por causa de uma obra, por causa de um trabalho, porque a gente nota que a obra é infinitamente maior do que aquele pouco que a gente fez. Deus pega aquilo que a gente faz, um trabalho aqui, um esforço ali, e multiplica e derrama graça sobre graça no coração de tantas pessoas, levando-as à conversão. Então, longe de a gente pensar, como eu sou importante, ao contrário, a gente deve dizer, Senhor, eu não sou nada, sou um servo que tu usaste para realizar esta obra. E é isso que eu tenho certeza que pensa Padre Eduardo, nos seus 43 anos de sacerdócio, meio ano menos do que eu. E, ao mesmo tempo, eu penso que nós devemos pensar, vendo toda essa obra, só temos que dizer ao Senhor, tudo é graça, que nós sejamos continuamente instrumentos assim que tu possas usar e que saibamos colaborar com a tua ação. Porque se Deus tem feito muito, tanto pelo Padre Eduardo como pela associação, eu tenho certeza que Ele ainda reserva
muito mais benefícios para serem feitos. Por isso, vamos nos unir ao agradecimento do Padre Eduardo e dizer: Senhor, obrigado pelo meu sacerdócio, obrigado pelo sacerdócio, Padre Eduardo, obrigado pela nossa vida e muito obrigado por essa associação que é do Senhor Jesus. Assim seja. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença viva em cada um de nós. Como é bom, Jesus, todos os dias te receber, Jesus, podermos permanecer com você. E nós sabemos, Senhor, que nós temos tantas dificuldades e problemas, mas nós queremos te dizer que confiamos plenamente em você e queremos confiar sempre, Jesus, sempre, em todas as nossas necessidades. Queremos confiar e queremos, Jesus, ter uma relação íntima com o Senhor, podermos falar com o Senhor, podermos dizer as coisas e, sobretudo, Jesus, escutar tudo que você nos diz, para que nós façamos sempre a vontade do Pai. E queremos, Jesus, neste dia, te agradecer pela tua vinda em nosso coração, te agradecer por tudo que você fez e faz por nós todos os dias. Queremos, Jesus, te agradecer, porque as graças e os dons dados por esse Senhor Deus são muito grandes para cada um de nós. E queremos hoje agradecer essa presença amiga e sábia de Dom Murilo. Queremos agradecer o sacerdócio do Padre Eduardo, esses 43 anos vividos na sua integridade, na fé, na força, na coragem e no amor de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Queremos sim, Jesus, confiar sempre, estar sempre unidos a você e queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado.